Olá, tudo bom? Eu queria conversar com vocês sobre uma coisa que eu acho importante em equipamento médico, que se chama o nome errado de alarme, deveria chamar avisos, né? Alarmes são aquelas luzinhas maravilhosas que de vez em quando acende vermelho, amarelo, fica pi, pi, pi no seu ouvido lá, né? E eu costumo dizer para todo mundo que o botão que silencia o alarme é o segundo botão que a gente aprende no aparelho. O primeiro é onde liga, o segundo é onde vai lá e cala a boca do alarme, né? Certo? De qualquer forma, brincadeiras à parte, o alarme é uma coisa importante, tá? Existem três condições possíveis para alarme. Uma, ele está mal ajustado, ou seja, se o seu paciente está normal e a pessoa ajustou o alarme para cima do normal, ele vai alarmar dizendo que o paciente está abaixo do normal. E aí você tem que ir lá e ajustar o alarme para não ficar alarmando à toa, né? A segunda opção é o equipamento com defeito, está alarmando por alarmar, alguma coisa assim. Também é grave, porque pode acontecer um problema, o equipamento não alarmado do paciente. Tem que ir lá resolver ou trocar o equipamento. E a terceira, qual que é? A terceira é, o alarme está ajustado correto, o aparelho está bom e o paciente está com problema. Então, nos três casos, ou em todos os casos de alarme, você tem que ir lá ver o que está acontecendo. O fato de chegar e silenciar o alarme não resolve o alarme. Se ele ficar vermelho, quer dizer que continua o problema. Então é chegar ao alarme e entender o que o alarme quer dizer para você. Olha, está dando uma pressão alta no ventilador, houve um aumento da frequência cardíaca, a bomba de difusão está avisando que alguma coisa aconteceu, passou ar no sistema, ou então o gotejador está cheio, alguma coisa. Não é só chegar e silenciar o alarme. Eu sei que é perturbador tudo, mas, por exemplo, imagina só a seguinte situação, muito comum em berço aquecido. Berço aquecido simples, aquele que tem a banheirinha que o pessoal chama de cuna, onde o paciente fica e tem o aquecedor por cima e não tem sensor de temperatura do paciente, tudo, você pode ligar o berço, colocar em 20%, 10%, 40%, 50%, assim por diante. Se você colocar em 80% e for fazer algum serviço, tudo, alguma coisa assim, não estou dizendo que vai acontecer ou que você seja responsável por isso, mas, por exemplo, às vezes acontece, você pode aquecer demais a criança. Então, a maioria dos berços aquecidos tem um segredo. Quando você coloca qualquer potência acima de 20%, ele vai manter aquela potência, por exemplo, 30%, ele vai manter. Quando chegar em 20 minutos, ele vai dar um alarme e cair para 20%. Aí você vai ter que ir lá e silenciar o alarme. Aí ele volta para os 30%, para o valor que você colocou. Mas isso é uma segurança para a criança, porque se a gente deixar com 50%, que é uma coisa que o pessoal costuma colocar, por muito tempo, talvez a criança possa perder líquido, possa ter alguns problemas. Então, de qualquer forma, o berço não sabe como é que está a criança e não sabe há quanto tempo. Então, para evitar qualquer coisa, bomba de difusão e berço aquecido são as coisas que mais vão apitar no seu ouvido, né? Certo? De qualquer forma, o alarme é uma ferramenta muito boa para o terapeuta e tudo mais, porque, por exemplo, os alarmes dos equipamentos são pré-setados para a maioria dos pacientes, 90%, uma coisa assim. Então, um alarme de frequência cardíaca, geralmente ele vem de fábrica entre 50 de mínimo e 120 de máximo, que a maioria dos pacientes tem esses valores. Agora, se o seu paciente está com uma arritmia, alguma coisa assim, e ele tem uma frequência de 60, você pode botar o alarme mínimo para deixar em 50 e pode pegar o de 120 e baixar para 80, 75, um valor que você ache interessante te avisar se por acaso aconteça de aumentar a frequência dele no momento rápido demais, né? Então, o alarme também serve para isso. No ventilador, por exemplo, se você está com um paciente que fez um desmame e ele está fazendo ventilação espontânea, aí você tem o volume minuto dele, por exemplo, 7 litros por minuto. Se você ajustar o volume minuto mínimo para 5 e o máximo para 9, se por acaso o paciente parar de respirar, mas não perder a conexão, não vai haver um alarme de baixa conexão. Aí o alarme de volume minuto vai avisar, dizendo que o seu paciente diminuiu o volume que ele estava inspirando. Aí o que acontece? Você já pode ir tomar uma providência, certo? Vamos lá, mais dicas por aí.